Veja, por que tantas pessoas elas são enganadas e são tiradas da igreja, tá entendendo? Mesmo com resultado, que aqui na nossa igreja, muitos com resultados excelentes saíram daqui porque ouviram a voz do mal. Como Adão e Eva ouviram a voz do mal, e é por isso que hoje o mundo todo sofre. Assim a pessoa na igreja, quando ela deixa de ouvir a palavra de Deus e não entende, ela vai dar ouvido para outras pessoas que não tem nada a ver com Deus. Pessoas que elas vejam até manifestando com o espírito dentro da igreja. Nem assim ela não entende que aquilo ali não é a pessoa. Aquilo ali é um espírito que entrou ali e vai te enganar. Tá entendendo? Tem que dar ouvido só à voz de Deus, só à voz da Bíblia. Entendeu? Se dá ouvido para essas pessoas aí fora, você não vai ter bom êxito na vida, não. Tua vida não vai mudar. Tá entendendo? Por isso que Mateus 13:26 diz: todo aquele que ouve a palavra de Deus e não entende, vem o diabo e tira ela da igreja. E ainda diz assim, aqui em Mateus 13, ele diz assim, mas aquele que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Quando é que ele recebe com alegria? Quando ele tem resultado. Pô, ali tu viu, troquei de carro, troquei de casa, pô, fui batizado com o Espírito Santo, a minha vida mudou, dali eu não saio mais. Aí vem o diabo, malandro, vê que a pessoa não tem uma estrutura espiritual para suportar aquela perseguição. Vai lá e fala nos ouvidos dela: esse homem está te humilhando, sai daí. E daí a pessoa acaba acontecendo o que está escrito aqui, mas não tem raiz, porque tem pouca duração. Como assim não tem raiz? A árvore, para ela ser árvore, ela tem que ter a raiz. Então não tem raiz, a pessoa não permanece ali, não tem raiz e tem pouca duração. E quando é que chega essa pouca duração? Quando é que pouca duração quer dizer, ela vai durar pouco tempo na igreja, ela vai sair. Porque ela vai ouvir voz do diabo aí fora, de pessoas usadas pelo diabo. Que é o que ocorre aqui. Só que na nossa igreja já deu 2 facções. 2010 e agora, recentemente, há uns 2 meses atrás, deu outra facção. Porque o diabo, ele sabe que a igreja é de Deus. Deus está ali. O morto está ressuscitando. O paralítico está andando. A vida do pastor está bem com Deus. O casamento está bom, a saúde está boa. Tudo vai bem. A família do pastor está tudo na presença de Deus. Os frutos aparecem. Então o diabo vai tentar tirar a pessoa dali e levar para outras igrejas do falso profeta. Ou talvez igreja que está esgotada, porque isso é outro engano, que a igreja católica também está lotada. No entanto, está cheio de idolatria lá, e tu nunca viu um paralítico andar lá. Entendeu? Porque Jesus disse aqui, no versículo 7, ele diz assim, olha que Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a perdição. É o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que estão entrando nessa porta aí. Porque a estreita é a porta apertada, que leva para o caminho da vida.
E poucos é o que se encontra essa porta. A porta estreita, aquela que prega a verdade, é a porta estreita. É essa que vai te dar resultado. Não é a igreja que tu está vendo que está grande, que está cheio de gente. Não te ilude, que também está escrito aqui, ó. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está lá em cima. Não te ilude. Não te ilude com a igreja. Não te ilude com o pastor é bonzinho. O pastor, ele não prega contra o pecado lá porque ele não quer perder teu dízimo. Entende, meu amado? Ele não quer te perder. Então ele vai te passar a mão na tua cabecinha, não vai pregar contra o pecado. Por isso que Jesus disse, entrai pela porta estreita. A porta estreita é aquela que o pastor está repreendendo o pecado para te levar para o céu. Mas Satanás, maldito, que esse bicho desgraçado, vai lá e entra na mente da pessoa e tira a pessoa da igreja e leva a pessoa. Ou senão faz a pessoa fazer até facção. Foi o que aconteceu na nossa igreja. 2 facções em 2010 e outra agora 3 meses atrás. Só que o diabo não consegue destruir o ministério de um pastor que tem fruto. A Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta que ele fecha, ninguém abre. Se a igreja ela não é de Deus, as portas vão fechar. Mas se ela é de Deus, ninguém, nem o pai de santo, nem o macumbeiro, ninguém vai conseguir fechar aquela porta ali. Porque aquela porta foi Deus que abriu. Não adianta ficar com raiva do pastor, fazer facção como fizeram. Agora estão tudo voltando na dor aí. Uns voltando, outros têm vergonha de voltar. Porque foram enganados pelo diabo. No livro de Número 16, 25, Datã, Corá e Abiraão também fizeram facção, se levantaram contra Moisés. Olha o que aconteceu. A terra se abriu, engoliu eles tudo. Desceram direto num buraco para baixo da terra, que é o inferno. É isso que acontece com as pessoas aqui que não entendem. Elas levam a repressão do pecado por ofensa. E é por isso que a igreja de Abraão é o entra e sai. Mas a obra continua. Nós já temos abrindo outro trabalho lá na cidade de Camboriú. Entendeu? A obra não para. Está entendendo? Por isso que você, para permanecer na igreja, você tem que dar ouvido só à voz de Deus. Porque todos eles que fizeram facção se destruíram. Uns terminaram com o casamento, outros foram para as drogas de novo, outro voltou para a prostituição, o outro foi preso, outro voltou à depressão, e outros não querem mais saber de igreja. E o diabo está fazendo a festa, infelizmente, porque não é isso que eu quero. Gostaria que todos fossem abençoados como eu sou. Todos. Mas é bíblico isso. Mateus 13, 26. Todo aquele que não entende a palavra de Deus, vem o diabo e tira ele. E ainda faz facção, se revolta contra o pastor. A pessoa vai se revoltar contra o diabo, ela se revolta contra o pastor, e aí vem a destruição. Porque quando ela está se levantando contra o pastor, ela está se levantando contra o dono da obra. Eu não sou dono de igreja, meu amigo e minha amiga. Quem é dono da obra é Deus. Eu apenas sou mensageiro de Deus, eu levo a mensagem para aqueles que querem mudar de vida. Entendeu? Mas a maioria não dá ouvido. Maiorias dão ouvido às pessoas
que não tem nada a ver com Deus. Tem nada a ver com Deus. Às vezes até a pessoa que se manifesta com demônio dentro da igreja, ela prefere dar ouvido para aquela pessoa que está manifestando com um demônio ali, que dá ouvido à voz do pastor, que é o mensageiro de Deus. Porque o pastor está com a Bíblia aberta ali. Ele não está falando dele, ele está falando da palavra de Deus. E olha o que aconteceu com esses que fizeram facção. A mesma coisa lá. No livro de Números, quando Corá, Datã e Abiraão, e mais a família dele, e mais aqueles que seguiam ele, a terra engoliu eles tudo. Já teve gente aí que já até morreu, morte física, por se levantar contra o pastor, querendo destruir com a igreja. Porque quando a pessoa sai da igreja com resultado excelente, que a maioria sai daqui com resultado, é porque o diabo fez ela odiar aquela igreja. A prova está que a maioria que sai nunca mais passaram um telefonema para mim. Nunca mais vieram fazer, nem que seja uma visita. Apesar que eu não acredito em visita, a igreja não é um hospital para estar visitando. Mas pelo menos um telefonema, sei lá. Porque o diabo enganou a pessoa. Mas se tu falar isso aí, eles vão até se ofender. Porque eles não lêem a Bíblia, eles não conhecem a palavra de Deus, não lêem a Bíblia. Aí fica fácil pro diabo, o diabo dá risada. Porque tu vê dentro da igreja, ele quando manifesta dentro das pessoas, ele manifesta dando risada da pessoa. Porque ele deita e borda. Só tem um jeito, meu amigo, minha amiga, da tua vida mudar. É tu olhar só para a Bíblia e parar de escutar a voz do diabo aí de pessoas que não tem nada a ver com Deus. Tem nada. Muitos saíram daqui porque deram ouvido às pessoas que não tem nada a Deus. Só existe uma maneira da tua vida mudar. É você ouvir somente a voz de Deus, que é a Bíblia. A Bíblia é a nossa bula. A Bíblia está cheia de filho do diabo na internet, metendo o pau na Igreja Universal. E gente que até foi liberta, curada lá. Hoje está falando mal da igreja. Usado pelo diabo. Porque ouviram ali a palavra e não entenderam. E eu não fico triste com essas coisas, porque isso aí é sinal que a igreja está bem com Deus. Quando se cumpre essas coisas, que tudo está na Bíblia, é sinal que aquela igreja ali é de Deus. Tanto bem quanto mal. Essas facções que eles fazem, é a mesma coisa que cuspir para cima. Eles estão fazendo para eles mesmos. Quantos se destruíram que saíram daqui? Os que saíram daqui, uns já ficaram doentes, outros já foram roubados, já roubaram o carro deles. Por causa do orgulho deles. O diabo faz a festa, meu amigo. Por isso que tu não pode esquecer dessa palavra. Todo aquele que ouve a palavra de Deus e não entende, vem o diabo e engana ela. Mateus 13, 26. Não te esquece. Jesus disse aqui: acautelai vós, porém, dos falsos profetas, que vêm até vestido como ovelha, mas são lobos devoradores. Por seus frutos tu conhecerás ele. Não se colhe uva de espinheiro ou figo de abrolho. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz fruto. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar fruto bom. Toda árvore que não dá bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo.
Olha os meus frutos. Você que está vendo esse vídeo aí, você que me olha com maus olhos, que não gosta de mim, olha os meus frutos. Aí tu vai ver. Entendeu? Aí tu vai ver. Quando Moisés ouviu aquele Corá, Datã e Abiraão fazendo aquela facção, ele disse para Deus, para aqueles homens lá, se esses homens aí que estão fazendo facção morrer de morte natural é de uma doença, de uma coisa. Eu sou o falso profeta. Mas se eles morrer por castigo de Deus, todos vocês vão ver que eu sou o homem enviado por Deus. Meu amigo, minha amiga, eu fui enviado por Deus. Sabe como é que eu tenho certeza? Por causa da árvore que é boa. Por isso que para te conhecer, aquela igreja que está frequentando, olha a vida daquele pastor e olha os fiéis dele dentro da igreja, tem resultados excelentes, como tem aqui na igreja de Abraão. Amém, queridos? Bota a funcionar para te ver se a igreja está errada ou está certa. Nós trabalhamos aqui contra o pecado, porque ninguém vai ser salvo se estiver ainda no pecado. Todos nós somos pecadores, mas você não pode permanecer no pecado. Entendeu? Ninguém vai. Amém, queridos? Se você gostou, dá uma curtida e se inscreva no meu canal. Que Deus abençoe toda a tua família. Em nome do Senhor Jesus. Se você precisar de uma oração, deixa o teu nome aí no comentário. Que eu vou orar por ti e pela tua família de todo o meu coração. Porque a minha oração, ela não bate na trava. Todas elas Deus atende. Fiquem todos com Deus.